Olá, meu nome é Antônio de Deus e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que eu fiz. Eu vou variar 3 ingredientes na fabricação de pães: a farinha de trigo normal, a farinha de trigo substituída uma parte por mandioca cozida e a farinha de trigo integral. Na fabricação dos pães, nós vamos ter 2 tipos de ingredientes. Os fixos são leite, açúcar, ovo, óleo de girassol, fermento biológico seco e sal. E os variados são a farinha de trigo e a mandioca cozida e a farinha de trigo integral. Para o pão de farinha de trigo e farinha de trigo integral, nós vamos começar misturando o leite, o ovo, o açúcar, o fermento biológico seco e o óleo. Em seguida, vamos adicionar a farinha e misturar com a mão até chegar no ponto de colocar na masseira. Nós não vamos colocar os ingredientes diretamente na masseira, pois a quantidade é pouca para o tamanho do equipamento. Depois de misturar com a mão, vamos colocar batendo na masseira. Para o pão de farinha de trigo, nós vamos bater na masseira por cerca de 15 minutos, para que durante esse tempo seja formada a rede do glúten. Para o pão de farinha de trigo com mandioca, nós vamos bater no liquidificador a mandioca cozida, leite, o açúcar, o ovo, o óleo de girassol, fermento biológico seco e o sal. Após bater os ingredientes no liquidificador, nós vamos adicioná-los à farinha e misturar com a mão até obter o ponto de levar para a masseira. Como a massa do pão de farinha de trigo com mandioca ficou com maior umidade, tive que adicionar mais farinha de trigo para chegar no ponto certo. Como tive que adicionar mais farinha de trigo, o tempo batendo na masseira foi maior, cerca de 39 minutos, até chegar no ponto de formação do glúten. Repetindo o mesmo processo da farinha de trigo normal, vamos fazer com a farinha de trigo integral, misturando os ingredientes líquidos primeiro e depois adicionando a farinha de trigo integral e misturando com a mão até atingir o ponto de levar para a masseira. Vamos deixar essa massa com a farinha de trigo integral batendo na masseira por cerca de 15 minutos até a formação do glúten. Agora temos o pão com farinha de trigo normal, abrindo a massa para ver a formação do glúten, o chamado ponto de véu. Conseguimos observar nessa imagem que o glúten foi formado. Vamos partir para a etapa de boleamento e em seguida será feita a fermentação dessa massa de pão. Essa é a massa de pão com farinha de trigo e mandioca cozida. É possível observar que ela é um pouco mais úmida por estar mais aderida à mão, quando ela é comparada com a massa de farinha de trigo. A formação da rede do glúten foi bem sucedida, então segue-se a etapa de boleamento e depois a fermentação. Essa é a massa de farinha de trigo integral. É possível observar que ela não é tão úmida quanto as outras massas e que a rede do glúten formada não é tão evidente igual às outras massas, porque essa farinha necessita de mais água para formar sua rede de glúten, dada a quantidade de fibras existente nela. É feito o boleamento e a fermentação da massa. Nesse time-lapse observa-se a fermentação. À esquerda, primeiramente, nós teremos a massa com farinha de trigo. À direita, teremos a massa de farinha de trigo com adição de mandioca cozida. E então, sairá a massa de farinha de trigo e entrará a massa de farinha de trigo integral. Essa é a massa de farinha de trigo normal após a fermentação. Conseguimos observar que ela está bem areada e então a massa será dividida em 3 porções iguais. Cada porção de massa será aberta com um rolo e modelada para chegar no formato final do pão. Após o modelamento, a massa será colocada na forma já untada com farinha e óleo para que o pão tenha seu tempo de crescimento, que geralmente é até o pão dobrar o seu volume. Para o pão de farinha normal, esse tempo foi de 1 hora e 15 minutos. Esse é o pão de farinha de trigo com mandioca. Conseguimos observar que a massa está maior, pois a fermentação foi mais sucedida e a massa está mais areada do que a farinha de trigo normal. Ao abrir a massa com o rolo, é possível escutar bolhas de ar estourando. A massa também é modelada e seguirá para a forma. Seu tempo de crescimento será de 1 hora e 10 minutos. A massa de farinha integral não teve um crescimento tão bom igual às outras farinhas, porém também teve boa aeração. A massa será aberta com o rolo e será modelada. O seu tempo de crescimento foi de 58 minutos. As 3 massas de pães foram para o forno com fogo baixo. Elas ficaram assando lá por cerca de 30 minutos. Esse é o pão pronto de farinha normal. Ele descolou fácil da forma.
Esse é o pão de farinha com mandioca. Antes de ir para o forno, foi passado o ovo em cima dele, para que depois de pronto seja mais fácil a identificação do pão. O ovo escorreu pelo pão, e esse é o motivo dele ficar mais aderido à forma. O pão integral não teve o volume tão alto igual aos outros pães, mas foi fácil de despregar da forma. Essa é a comparação dos pães prontos. Da esquerda para a direita temos o pão de farinha com mandioca, o pão de farinha normal e o pão de farinha integral. Esse é o pão de farinha com mandioca. Foi fácil de rompê-lo com a mão. E ele deixou pouca quantidade de farelo no papel embaixo. Esse é o pão de farinha. Ele foi o que mais necessitou de força para romper com a mão. Ele deixou pouco farelo no papel embaixo. Esse é o pão de farinha integral. Ele foi fácil de romper com a mão e dos três foi o que mais deixou farelo no papel embaixo. Na análise sensorial, o pão que teve maior aceitação é o pão de mandioca, porque ele era mais macio e tinha um gosto diferenciado. E o pão que teve menor aceitação foi o pão de farinha integral, porque dos três era o pão que estava menos macio. Vamos considerar 3 processamentos diferentes, pois ao decorrer do experimento houve alterações na receita e nos processamentos. A massa que necessitou de alteração foi a de farinha de trigo com mandioca, pois ela ficou mais úmida do que se esperava. Então foi adicionado 24% a mais de farinha de trigo para chegar na umidade correta. Isso acarretou em um maior peso de massa e também um maior tempo batendo na macieira. A massa com farinha de trigo ocorreu tudo como esperado durante o processamento, e os tempos de cada etapa foi como esperado. A massa com farinha de trigo integral também apresentou problemas, pois a farinha de trigo integral apresenta características diferentes da outra farinha. Ela precisa de mais água durante o seu processamento, pois as fibras que contém nela retêm água, e essa água que normalmente seria usada na formação do glúten. No comparativo entre os 3 glútens formados, a massa que forma a película mais fina e sem romper é a massa de farinha de trigo com mandioca. Ela tem esse ponto superior dentre as outras, tanto pela umidade incorporada nela ser maior que as outras, o que facilita a interação entre as proteínas gliadina e glutenina, que são as proteínas responsáveis pela formação do glúten, e o maior tempo batendo na macieira contribui para um glúten melhor. Como era esperado, o glúten da farinha de trigo integral não ficou com resultado próximo aos outros dois. Não é possível formar uma película fina sem que a película se rompa. Isso é resultado principalmente pela alta concentração de fibras, o que abaixa a umidade disponível na massa para a formação do glúten, dando esse resultado. O tempo batendo na macieira não é considerado um fator que interferiu nesse glúten, pois o tempo batendo na máquina foi o mesmo tempo batendo na farinha normal. E na farinha normal, a formação do glúten foi bem sucedida. Comparando as imagens das massas no início e no final da fermentação, primeiro temos que levar em consideração que a massa de farinha de trigo com mandioca tem peso 11,5% maior do que as outras massas, o que acarreta em um volume maior inicial. As massas cresceram cerca de 40 a 50% do volume inicial. E é justamente a massa de farinha de trigo com mandioca que apresenta o maior ganho de volume dentre as três, durante a fermentação. E isso se comprova, pois após a fermentação, a massa que estava com melhor aeração é ela. E quando a massa foi aberta para modelar o pão, é nítido escutar as bolhas de ar estourando à medida que o rolo abria a massa. É importante ressaltar que o maior ganho de volume é observado durante a etapa que os pães vão para o forno para assar, pois os gases que foram formados durante as 2 etapas de fermentação, que são o tempo de fermentação das massas observado nessas imagens e o tempo de crescimento nas formas, ficam presos na massa, e quando a temperatura do ambiente aumenta, quando eles vão para o forno, esses gases vão se expandir, dando o volume final do pão. Obrigado pela sua atenção.